A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida e a vida da sua família. Hoje, manhã de segunda-feira, uma manhã maravilhosa, linda. Nós agradecemos a Deus por ter dormido ontem e acordado hoje. Dia 11 de julho de 2022. Eu desejo que a paz do Senhor esteja sobre sua vida e que abençoe toda a sua família. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto na nossa série Bibliologia, estudo da Bíblia, que é um assunto muito importante, porém muito interessante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, para a gente seguir em frente aí servindo a Deus na beleza da sua santidade, que é sobre a ressurreição dos mortos, tá? Bom, antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, eu quero dizer a vocês, aos irmãos que estão me assistindo, que este assunto, a ressurreição dos mortos, foi tema de vários debates, vamos dizer assim, várias divergências, controvérsia ao longo da história, tá? Por que não falar na própria Bíblia, no Novo Testamento, Jesus foi questionado várias vezes sobre a ressurreição dos mortos, lembrando que em Israel, na época de Jesus, existia várias linhas judaicas, né? Várias sinagogas, vários grupos farisaicos, e alguns deles não acreditavam na ressurreição, tá? Nós percebemos isso quando Jesus é interrogado em relação, quando os fariseus chegam até Jesus e perguntam: mestre, se o homem casa com uma mulher e ele morre não deixando filhos, na ressurreição, aliás, o assunto é esse. Se um homem casa com uma mulher e ele morre não deixando filhos, e ela tem que casar com... Porque a lei diz, né? A lei de Moisés diz que se um homem morre sem deixar filhos, a mulher poderia casar com um dos seus irmãos para que o nome daquele morto não fosse esquecido pela família. Então ela poderia casar até o 7º irmão. E Jesus é questionado sobre isso, e os fariseus perguntam: se ela casa com um homem e o homem morre sem deixar filhos, e ela casa com outro irmão dele, e assim sucessivamente até o 7º, na ressurreição dos mortos, ela vai ser esposa de quem? É claro que a gente entende ali que dentro dessa pergunta vem embutido aí uma incredulidade em relação à ressurreição dos mortos, tá? Como eu já disse a vocês, existia linhas judaicas, grupos farisaicos, porque não era só um grupo de fariseus na época de Jesus. Existia vários grupos farisaicos, ou seja, grupos que estudavam em sinagogas diferentes, que eram alunos de mestres da lei diferentes. Eu vou citar aqui dois, que é bastante conhecido pela Igreja do Senhor, né? E pelos estudiosos da Bíblia, Shammai e Hillel. Hillel, que foi um dos netos de Gamaliel, que era professor de Paulo, que era mestre de Paulo, tá? Então o que é que acontece? Tinha a escola de Shammai, a escola de Hillel, e tinha a escola de vários outros mestres da lei. E muitos dessas escolas não acreditavam na ressurreição. Então, já na época de Jesus, era um tema bastante comentado, bastante controverso, tema de vários debates, vários questionários, tá? Em relação a Jesus, Jesus sofreu muito com esses questionários. Então, é um tema bastante sugestivo para a gente estudar nos dias de hoje. A pergunta que eu faço, eu gosto sempre de começar os vídeos com algumas perguntas. A pergunta que eu faço: você crê na ressurreição dos mortos? Você que serve a Deus, você que serve a Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Jesus, você crê na ressurreição? Você crê que você será ressuscitado nos últimos dias? Se você não crê, eu gostaria de deixar, através das Escrituras sagradas, bem claro que há sim ressurreição dos mortos. Paulo chega a dizer à igreja de Corinto, tá?
Muitos crentes de Corinto ali não acreditavam também na ressurreição. E Paulo chega a dizer o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tá? Então, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, é o que Paulo diz. Então, pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia, nós vamos mostrar aqui e provar que existe sim ressurreição dos mortos e que Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos para o nosso estudo. Tá? Embora, preste atenção, nós vamos falar aqui sobre a base bíblica para a ressurreição dos mortos. Tá? Embora o estado intermediário signifique felicidade consciente para os crentes e angústia consciente para os incrédulos, ele ainda é incompleto. Os seres humanos foram criados em um estado encarnado. E durante o intervalo, eles ficam em uma condição nua, enquanto a alma espera a reunião com o corpo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Paulo fala sobre isso. Na verdade, conforme demonstramos anteriormente, ou seja, estudos, comentários anteriormente, que nós fizemos aqui, a imagem de Deus inclui o corpo. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, tá? Capítulo 9, versículo 6 e também em Hebreus capítulo 1, versículo 3, tá? E diferentemente da visão platônica, uma visão em que Platão tinha no período da Grécia Antiga, tá? Que Platão foi um dos filósofos mais, vamos dizer assim, influente da Grécia Antiga, e Platão tinha vários comentários em relação, principalmente em relação à ressurreição dos mortos, tá? Diferentemente da visão de Platão, a Bíblia diz que as coisas materiais são boas, tá? São boas. As coisas materiais são boas. Mas devemos aí ressaltar que essas coisas materiais que são boas, entre aspas, não traz, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, não traz benefício nenhum para a nossa vida espiritual. Até porque a Bíblia, ela vai condenar várias vezes aqueles crentes, os cristãos, os servos de Deus que leva a sua vida apenas ligada às coisas materiais e que esquece das coisas espirituais, tá? A segunda pessoa da divindade assumiu um corpo, isso falando de Cristo. Assim, a crença na ressurreição do corpo físico humano está perfeitamente de acordo tanto com a declaração das Escrituras de que ele é bom, quanto com a sua inclusão na imagem de Deus. Eu vou pegar a Bíblia aqui e vou ler apenas 2 versículos para nós situarmos. Para nós estarmos situados no que nós estamos falando, que isso é muito interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 27, tá? Gênesis 1 e 27. Nós temos que ler a Bíblia para comprovar o que nós estamos falando, para não ficar só nas nossas palavras. Observe aqui, é a Bíblia, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, tá? Então aqui fala sobre, criou Deus a sua imagem, incluindo aqui corpo, tá? O corpo do homem. Claro que Deus é incorpóreo, mas a segunda pessoa da divindade, que é Cristo, veio encarnado em corpo humano, tá? Lembrando que durante a Idade Média surgiram grupos estudiosos, teólogos, alguns pensadores cristãos que negavam que Cristo veio em corpo.
tá? E essa negação, ela é confrontada pela Bíblia. Por quê? Porque Cristo veio em corpo, tá? Cristo comeu, Cristo cansou, Cristo se angustiou, Cristo se entristeceu, Cristo chorou. Então ele veio em corpo, tá? É muito interessante isso. Lembrando que quando ele ressuscitou, que ele apareceu aos discípulos, Tomé duvidou e ele pediu para que Tomé tocasse nas suas mãos, nas feridas das mãos e do corpo. Isso mostrando que ele tinha corpo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, para corroborar, né? Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, a palavra de Deus. 1, versículo 3 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso falando de Cristo, tá? Então vamos lá. Existe um impressionante respaldo bíblico para a ressurreição corpórea de todos os seres humanos. O fato de que haveria duas ressurreições, tá? Uma dos salvos, que são os justos, os servos de Deus, aqueles que servem a Deus, e a outra dos não salvos, os ímpios, os injustos. É dada a entender até mesmo no Antigo Testamento. Um anjo disse a Daniel, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é bastante interessante, tá? Um anjo disse a Daniel que nos últimos dias, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Presta atenção. Ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12 e versículo 2. Anote aí para ler, nós não vamos ler para não perdermos tempo, porque é muita coisa a se falar sobre esse assunto. Em Daniel, capítulo 12, versículo 2, o anjo diz a Daniel que nos últimos dias os corpos, os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha eterna, tá? Desprezo eterno. Jesus confirma isso no Novo Testamento. Ou seja, Jesus corrobora aquilo que o profeta Daniel tinha falado para que aqueles opositores de Jesus da sua época, quando questionassem, soubessem que o que o profeta Daniel falou seria verdade, era verdadeiro, tá? Jesus diz assim: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Voz de quem? A voz do Filho do Homem, ou seja, a voz do próprio Cristo. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso está em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Leia Daniel capítulo 2 e João capítulo 5, 28 e 29, e você vai entender que Daniel profetiza e Cristo corrobora, e Cristo confirma essa profecia, tá? Em cada uma das passagens onde as duas ressurreições são mencionadas, a ordem é a mesma. Os salvos são ressuscitados e os não salvos são ressuscitados posteriormente. Além disto, Paulo escreveu, aí agora vem Paulo. Eu acho lindo. Agora vem Paulo, porque Paulo, ele confirma várias vezes nos seus escritos, ele confirma várias vezes nas suas palestras, nas suas cartas enviadas às igrejas, tá? E ele diz assim uma coisa maravilhosa. Assim, isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 26. Assim como a morte veio por um homem, falando de Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, falando de Cristo. Por quê? Assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim,
quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 26. Paulo confirma aqui que há sim ressurreição, que assim como a morte entrou no mundo por um homem, que foi Adão, assim também entra a ressurreição dos mortos por um homem também, que é Cristo. E Paulo diz que isso no final dos dias, no final dos tempos, tudo será aniquilado e o único a ser aniquilado será a morte. A morte não terá força mais para tirar a vida de alguém. Este texto mantém a mesma sequência. Depois do retorno de Cristo, existe a ressurreição dos que são de Cristo. Depois, ele reina até que o último inimigo seja destruído, a saber, a morte. O que inclui a ressurreição dos perdidos. As duas ressurreições serão separadas por 1000 anos. O reinado milenar de Cristo, como confirmou João lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6, diz assim: Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Isso é tremendo. Porque haverá ressurreição, e a Bíblia diz que haverá duas ressurreições. E João viu aqueles que foram degolados, as almas daqueles que foram degolados. João diz que esses ressuscitaram, mas ressuscitaram na segunda ressurreição. Ou seja, aqueles que negaram a Cristo enquanto vida, aqueles que receberam o sinal da besta, aqueles que adoraram a besta, aqueles que viveram dissolutamente, aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, ou pelo menos já foram crentes, mas se desviaram, se afastaram, esses vão morrer, tá? Esses vão morrer, mas ressuscitarão na segunda ressurreição. E ele conclui dizendo: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem é que vai participar da primeira ressurreição? Os justos. Aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que não foram arrebatados. Tá? Antes do arrebatamento, muitos servos de Deus vão morrer, ou seja, vão partir desse mundo. A alma vai deixar o corpo. E João diz que bem-aventurados são esses que vão participar da primeira ressurreição. Olhando isso, observando as Escrituras Sagradas, eu pergunto a você: você quer participar da primeira ou da segunda ressurreição? Você que sabe. Se você entrega a sua vida para Cristo, se você vive uma vida de justiça na presença de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, você com certeza participará da primeira ressurreição, se caso você não chegar a ser arrebatado pelo nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Continuando, diversos fatos explícitos ou implícitos são evidentes com relação a este texto. Primeiro, haverá duas ressurreições, uma dos justos no início e outra dos injustos no final dos 1000 anos. Tá? Segundo, ambos são ressurreições físicas, corpo, matéria, tá? Ressurreições físicas, corpo, matéria. Terceiro, durante os 1000 anos, aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição irão reinar com Cristo. Quarto,
Ressurreição significa que o corpo retornará à vida. Uma vez que a alma não morre, é o corpo que será ressuscitado. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Quando nós morrermos, o nosso corpo voltará ao pó e a alma, o espírito tornará a Deus e a alma também. Então o que acontece aí? O que acontece é que a alma dos justos voltarão para o corpo e este ressuscitará. Tá? Quinto, finalmente, aqueles que participarem da segunda ressurreição, ou seja, depois dos 1000 anos, também passarão pela segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Portanto, você que está me assistindo, aceite Jesus como Salvador e imediatamente, não perca tempo. A ressurreição dos crentes, em relação à ressurreição dos crentes, isso é maravilhoso. Por que eu digo que isso é maravilhoso? Porque isso é a maior esperança da igreja. A maior esperança da igreja é, primeiro, o arrebatamento. Cristo vir buscar a sua noiva, o seu povo. E depois, aqueles que não passarem pelo arrebatamento, não alcançar o arrebatamento, a esperança da igreja é que um dia os mortos crentes ressuscitarão e viveremos com Cristo durante 1000 anos. Isso é maravilhoso. Porque se não fosse isso, Paulo diz que a nossa fé é em vão. Não adianta você estar dentro da igreja, não adianta você estar louvando a Deus, não adianta você passar 2 horas de culto na casa de Deus, louvando a Deus e se alegrando, sentindo a presença de Deus, se você não crê na ressurreição. Se você não crê que será ressuscitado. Se você não crê que Cristo ressuscitou, porque quem não crê na ressurreição da própria vida está negando também a ressurreição de Cristo. É o que Paulo diz. 2 ressurreições de seres humanos são mencionadas nas Escrituras. A Bíblia está cheia de versículos que mostram isso. E ambas são físicas, por natureza. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Essas ressurreições são separadas por 1000 anos. A ressurreição dos crentes tem lugar antes e a dos incrédulos antecede depois. A dos crentes para viver eternamente com Cristo e a dos incrédulos, a dos injustos, infelizmente, para viver eternamente sem Cristo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Tá? Diversas passagens bíblicas falam de 2 ressurreições e uma fornece um intervalo de tempo entre elas. A esperança da ressurreição dos crentes vem dos tempos mais remotos. Presta atenção. Eu vou citar versículos aqui. Nós vamos andar a Bíblia inteira para mostrar que a ideia de ressurreição não nasce no Novo Testamento. A ideia de ressurreição não nasce na cabeça de Cristo, não nasce na cabeça de Paulo, não nasce na cabeça de ninguém do Novo Testamento. A ideia de ressurreição já vem de antes, lá no início de tudo. Lá no início de tudo. Vamos lá, vamos ler alguns versículos que corroboram sobre isso aí. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Gênesis capítulo 2, versículo 2 ao versículo 5. Diz assim: Disse Deus a Abraão: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, nós tornaremos a vós. Preste atenção. Por que eu digo que esse texto corrobora com a ressurreição?
Por quê? Abraão só podia ter certeza de que Isaac retornaria com ele depois do sacrifício se cresce que Deus iria ressuscitar Isaac. Ou seja, mesmo se Deus permitisse que Abraão sacrificasse o seu filho, Abraão acreditava já na ressurreição e ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac. De acordo com a carta aos Hebreus, era exatamente nisso que Abraão acreditava. O escritor aos Hebreus confirma que Abraão acreditava que Deus o ressuscitaria Isaac. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Glória a Deus. Em Jó, também, a Bíblia vai dizer isso. A Bíblia vai corroborar com a ressurreição dos mortos. Jó, capítulo 19, versículo 25 ao versículo 26, diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive, e que, por fim, se levantará sobre a terra. Ou seja, o que Jó está dizendo? Jó está dizendo que o Redentor, que é Cristo, um dia seria sacrificado por nós, um dia seria imolado pelos nossos pecados, um dia ele seria morto pelos nossos pecados, mas Jó já acreditava que Cristo se levantaria da terra. Ou seja, que Cristo ressuscitaria. Jó está dizendo aqui plenamente. É o que Jó está falando. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Embora algumas traduções traduzam esse versículo como fora de minha carne, parece melhor seguir a tradução tradicional. A expressão em minha carne dá a entender que ele estará no seu corpo ressurreto quando vir o Redentor. Ou seja, Jó estava dizendo: eu ressuscitarei para ver o meu Redentor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó já falava sobre ressurreição dos mortos. Jó já falava, a própria Bíblia está repleta de versículos que falam que os justos ressuscitarão em corpo. E que infelizmente também os injustos também ressuscitarão em corpo. Glória a Deus. Então o que acontece? Vamos lá. Chegou uma pergunta aqui para nós. Uma pergunta. É uma pergunta? Não, não é uma pergunta. É a irmã dizendo aqui que está assistindo, que está acompanhando e está gostando do estudo. Parabéns, minha irmã. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. A irmã Angelina Simplício. Então veja. A crença de Jó na ressurreição final está ainda mais implícita no fato de que, embora Deus lhe ressuscitasse em dobro todas as suas possessões, lhe restaurasse em dobro todas as suas possessões, depois do seu sofrimento, ele somente recebeu o mesmo número de filhos. Isto indica que Jó jamais perdeu realmente os outros que seriam reunidos a eles na ressurreição. Isso é bastante interessante. Eu copiei isso aqui, mas não cheguei a examinar. Presta atenção. Jó perdeu riqueza, Jó perdeu saúde, Jó perdeu filhos, Jó perdeu família, Jó perdeu tudo. Quando ele recebeu saúde, ele recebeu em dobro. Se tornou um homem, apesar de ser idoso, mas se tornou um homem muito robusto, né? Um homem muito saudável. Riqueza em dobro, o que ele tinha de bois, de ovelhas, tudo em dobro. Só que o número de filhos foram os mesmos. Por quê? Porque a Bíblia sugere que após ressuscitar, ressuscitaria ele e seus filhos, vai ressuscitar ele e seus filhos, que são o mesmo número dos filhos que a Bíblia cita. Mas a Bíblia não cita a mulher.
Eu coloquei aqui um ponto bastante interessante. Os filhos ressuscitarão com Jó e estarão junto com ele. A mulher não, porque a mulher o abandonou. Pediu para que ele amaldiçoasse a Deus e que morresse, e que foi embora e se tornou uma estátua de sal. Não, aí estátua de sal é a mulher de Ló, não é a mulher de Jó. Já estou confundindo as coisas aqui. Me perdoe aí, por favor. A mulher de Ló, ao olhar para trás, se tornou uma estátua de sal. Então a mulher de Jó pediu para que Jó o amaldiçoasse a Deus e morresse, e o abandonou quando ele mais precisava. Então a Bíblia, quando vai citar a ressurreição de Jó, tá? Não vai levar em conta a questão da sua mulher, mas sim de seus filhos. Ou possa ser também que a mulher esteja junto com ele na ressurreição. Não se sabe. Não vou afirmar nada aqui porque não posso, né? Nós temos que ir apenas aonde a Bíblia vai, tá? Aquilo que a Bíblia fala, a gente fala. Aquilo aonde a Bíblia se cala, a gente se cala também, tá? No Salmo 16, versículo 10 e versículo 11, veja o que é que Davi fala sobre a ressurreição. Davi declarou o seguinte: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetualmente. Eu chamo a atenção para a primeira frase: não deixarás a minha alma no inferno. O que é que Davi está dizendo? Que ele vai ressuscitar. Não permitirá que o teu santo veja corrupção, que ele vai ressuscitar. Jesus cita esse versículo lá no Novo Testamento. Alguns estudiosos dizem que Davi aqui está se referindo a Cristo. Mas pode ser também que Davi esteja se referindo a ele mesmo e sendo usado por Deus, indo de encontro, tá? De encontro a Cristo. O teu santo, porque quando ele diz não deixarás a minha alma no inferno, Davi está se referindo a ele. Mas quando ele diz e nem permitirás que o teu santo veja corrupção, Davi está se referindo a Cristo. Então o que Davi está corroborando aqui é que há ressurreição, principalmente dos santos, dos justos. E esses não verão corrupção lá no inferno, ou seja, lá na sepultura. Pedro disse a respeito da profecia de Davi, em Atos capítulo 2, versículo 31, que nesta provisão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ou seja, o que é que acontece aí? Davi profetizou que haveria a ressurreição dos mortos nos últimos dias. Mas Davi também profetizou que Cristo não ficaria no túmulo. Veja que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Veja que coisa tremenda e maravilhosa. Davi, lá no Salmo 16, lá há milhares de anos antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus encarnar em corpo humano, Davi já dizia que Cristo não ficaria no túmulo. Davi recebeu revelação de Deus que Cristo morreria, mas que não ficaria no túmulo, não viria corrupção no túmulo, ou seja, o seu corpo não seria dilacerado, não seria, vamos dizer assim, comido pela terra. Glória a Deus por isso. Além dele dizer que haveria ressurreição para ele próprio, não deixarás a minha alma no inferno, ele diz que Cristo também ressuscitará e se levantará do túmulo. E que este não veria corrupção. Pedro confirma isso em Atos. A crença de que a ressurreição envolvia um corpo físico de carne é inequívoca. Então essa ideia de que a ressurreição é só para corpo espiritual, isso é antibíblico. Isso é heresia. A ressurreição é para corpo físico. Aí se você perguntar assim, mas irmão Márcio, e aquelas pessoas
que passam pelo processo de cremação. Aí é complicado. Porque o natural, Deus criou o corpo para ser sepultado. Porque ao morrermos, o nosso espírito volta para Deus com a alma. A alma passará pelo tribunal de Cristo, né? Para julgar as nossas obras. E o nosso corpo volta ao pó, de onde nós viemos. E as pessoas que foram cremados, como serão? Bom, eu não vou entrar nesse mérito, porque aqui eu não vou dar minha opinião. Mas pela Bíblia, nós entendemos que as pessoas que passaram pelo processo de cremação ressuscitarão, não sei como, mas ou talvez não ressuscitará. Como eu já disse, eu não vou dar minha opinião. Por favor, não vou entrar nesse mérito para que não gere aqui polêmica. Ah, porque o irmão Márcio disse isso, o irmão disse... Não, eu não vou entrar em polêmica aqui, tá? Não vou entrar em polêmica aqui. Mas quem passou pelo processo de cremação dificilmente ressuscitará em corpo físico. Por quê? Porque o fogo consumiu o corpo. Esse não é o natural que Deus criou para nós, que Deus estabeleceu para a sua criatura. Isso não é o natural. No vídeo anterior, quando eu falei sobre que o pecado ele interferiu no nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo e com a natureza, eu falei que Deus criou o homem para cuidar da terra, da natureza, subjugar, cuidar, lavrar. Quando o homem pecou, a natureza o homem se tornou inimigo da natureza. Mas observe, antes do pecado, o homem não seria comido pela terra ao morrer. Mas, já que ele pecou, o homem agora passa a ser inimigo da natureza. O homem tenta acabar com a natureza, o desmatamento, fogo na floresta, jogando lixo nos rios, poluindo as águas, poluindo o ar e fazendo tudo aquilo. Aí a natureza se torna agora inimigo do homem, e quando o homem morre passa a ser destruído pela própria natureza, pela terra, pelo barro. E eu citei até que até os animais deixam seus habitats natural para destruir o homem. Porque o homem passa a ser inimigo dos animais. A cobra, quando ataca, ela ataca para se defender. Não é a cobra que é inimiga do homem. É o homem, através do pecado, se torna inimigo da cobra. O jacaré, quando ataca, ataca para se defender. Ou seja, o jacaré vê no homem o seu inimigo. Veja como o pecado destruiu o nosso relacionamento. E aqui, em relação à ressurreição, não é diferente. A terra recebe ordens de Deus para consumir o homem, foi de onde ele veio. Se o homem passa pelo processo de cremação, eu acho que dificilmente ele ressuscitará em corpo. Mas eu vou deixar aqui em aberto, tá? Você tire suas próprias conclusões, tá? Você que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, você pode tirar suas próprias conclusões. Não vou aqui tecer comentários em relação a isso, não vou afirmar nada. Continuando. Eu vou continuar aqui falando sobre a ressurreição, que é muito mais importante. O que eu quero mesmo é ressuscitar com Cristo e viver com Ele por 1000 anos, eternamente. Por 1000 anos não, eternamente. No Salmo 17, versículo 5, está escrito assim: contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Quando acordar. Presta atenção. A morte é um sono, é um desligamento da alma com o corpo. O corpo dorme. Cristo disse que Lázaro estava dormindo. Mas quando Cristo disse isso, Lázaro estava morto. Cristo disse: ele dorme e vou despertá-lo do sono. Aqui no Salmo 17, versículo 15, diz: contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Ou seja, quando eu ressuscitar, eu me satisfarei na semelhança do Eterno.
Deus Criador. Com a morte sendo encarada como dormir ou sono, a ressurreição é retratada como acordar do sono da morte. Além disso, o salmista claramente acreditava que veria a Deus face a face na visão bem-aventurada. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, em Apocalipse, versículo 22, versículo 4, o que acontecerá no céu depois da ressurreição dos justos. O que é que diz aí? Os justos, ao ser ressuscitados, nós veremos a Cristo como Ele é. Glória a Deus. Nós veremos a Cristo face a face como Ele é. Em Isaías 26 e 19, diz assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Veja, a terra, o barro lançará de si os seus mortos. Então o natural de Deus é ser enterrado na terra, é ser sepultado. As palavras em itálicos são referências inconfundíveis a uma ressurreição física e literal. Então a terra lhe dará ou lançará de si os seus mortos. A morte não poderá mais suportar os corpos, os mortos. Tá? E acontecerá aquilo que Paulo diz, que o agrilhão não conseguiu guardar, não conseguiu segurar a Cristo. Onde está o morto, o teu agrilhão? Cristo venceu a morte, Cristo venceu o agrilhão da morte, Cristo venceu a morte, e Paulo diz que nós também venceremos, mas se continuarmos firmes na presença de Deus através de Jesus Cristo. Em Isaías, continuando, Isaías capítulo 53, versículo 8 a 10, o profeta diz assim: porquanto o Messias, porquanto Cristo, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O profeta aqui falando sobre Cristo, tá? Que ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, ele morreu, passou pela crucificação. Este texto fala claramente da morte de Cristo, como indicado por expressões como puseram a sua sepultura com os ímpios, como um cordeiro foi levado ao matadouro, cortado da terra dos viventes, e quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Novamente, ele verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Para estar vivo, para presenciar tudo isso, o seu corpo teria que estar ressuscitado, é o que diz o profeta Isaías. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uma vez que é o corpo que retorna para o pó e despertará para a vida eterna ou para o desprezo eterno, isto obviamente se refere à ressurreição física dos salvos. Se refere à ressurreição física dos salvos, glória a Deus, nos últimos dias, tá? Nós não vamos prolongar, não vamos adiantar, mas vamos citar pelo menos João capítulo 11, versículo 25 e diante, quando Marta e Maria, versículo 1 em diante, quando Marta e Maria leva a notícia a Jesus de que Lázaro tinha morrido. Jesus conforta o coração de Marta e Maria, dizendo o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Tá, Lázaro dorme, vou despertá-lo.
Eu não sei se foi Marta, não recordo se foi Marta ou Maria, diz assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Talvez ela não acreditasse firmemente na questão da ressurreição, mas Cristo ressaltou de forma clara e evidente: Ele há de ressuscitar. Ela diz: eu sei, Senhor, nos últimos dias. Ela não acreditava, ela acreditava na ressurreição, mas ela não esperava que Cristo ressuscitasse a Lázaro naquele momento. Ou seja, dando a entender que a ressurreição é um poder apenas de Cristo. É um querer, poder não, é um querer apenas de Cristo. Cristo, ele não só ressuscitou, como ele ressuscita quem ele quer, quando ele quer e a hora que quer. Ela diz: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Ela cria e esperava uma ressurreição de Lázaro lá nos últimos dias. Mas Cristo estava falando da ressurreição no momento, naquele momento, naquela ocasião. No agora, Cristo estava dizendo: quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Cristo foi lá, pediu para que tirassem a pedra do túmulo e ressuscitou a Lázaro. Glória a Deus por isso. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar com esse mesmo assunto, mostrando como a Bíblia mostra e corrobora, enfatiza de forma clara que há sim ressurreição dos mortos e ressurreição do corpo físico. Essa ideia de que só há ressurreição do espírito, de corpo espiritual, isso é antibíblico. A ressurreição será assim do corpo físico, tá? E nós o veremos como ele é, face a face. Está escrito em Apocalipse que João viu Jesus glorificado. João viu os anjos, os anciãos, adorando a Cristo como ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós também ressuscitaremos, nós que se por acaso eu espero que Cristo venha hoje arrebatar a sua igreja, porque eu espero Cristo hoje, eu creio no arrebatamento, e nós vamos preparar um estudo aqui, um vídeo exclusivo falando sobre o arrebatamento, como a Bíblia ela enfatiza de forma clara o arrebatamento, tá? Creio no arrebatamento, eu creio que a qualquer momento eu posso passar pelo arrebatamento, que Cristo virá buscar a sua igreja, mas se caso não passar pelo arrebatamento, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio que um dia ressuscitarei em corpo para estar na presença do meu Mestre, do meu Salvador, durante 1000 anos e depois durante eternamente. De eternidade a eternidade. Amém? Se você crê na ressurreição, diga amém em nome de Jesus. Se você não crê, passe a crer através desse vídeo. Assista, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo, convide mais irmãos para assistir nossos vídeos, porque aqui nós vamos falar da Bíblia de forma clara e evidente. Tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.